foi que você fez assim, ó, rapidinho? Tô tímido hoje. Estou com vergonha. Vergonha do quê? Ai, do assunto de hoje, gente. A gente quer entender, não consegue. Mas nem Einstein consegue. Ainda bem que tem uma pessoa inteligente aqui perto da gente, Eu gostei né? dessa camisa. Você vai sair desse celular, né, doutor, pra ajudar a gente, por favor? Porque, olha, é tanta pergunta que já bebe uma água aí antes de entrar. Terça-feira, dia do seu direito, o Luquinha tem razão. Hoje é aquele assunto pra gente ficar com o cabelo em pé, tentar entender essa matemática, né? Mas antes, né, Lu, a gente vai começar com a nossa mensagem do dia para alimentar um pouquinho a nossa alma e o nosso coração. Eu sempre falo isso, silencie, fique no silêncio. Seja qual for o seu problema, silencie a sua alma para que você possa ouvir a voz de Deus dentro do seu coração. É justamente no silêncio que Deus fala e mostra para você a solução ou a saída para qualquer problema. Silencie. Esse é o nosso toque de hoje. Zóio Verde, o que tem no programa? Pessoal, Paulo Maluf recebe alta e volta à prisão domiciliar e Anvisa aprova a distribuição no Brasil do primeiro tratamento preventivo para enxaqueca. Se quiser tirar suas dúvidas hoje durante o programa, utilize o WhatsApp, o Facebook ou o telefone ao vivo. Bora rapidinho comentar dos prêmios então, um delicioso kit Chocolândia para você ficar muito feliz essa Páscoa. Você vai curtir, vai compartilhar a fotinho no Face e participar, tá bom? Muito fácil também para você participar pelo Instagram, no Kit Tracta. Você vai ficar muito linda, você vai curtir, marcar 2 amigos e participar. E também para você que vai casar em junho ou julho, que tá um dia de noivo incrível no Paris, Brasil. Você vai curtir, vai comentar o post falando dessa emoção de ser noiva também, conversar com a gente e torcer para ser sorteado. Bora conversar então, aprender muito, tirar as dúvidas, que são muitas também, dia do seu direito. Já mandar beijo pro Carlos, que está aqui fazendo pergunta, para a Flávia, para a cidade de Piquete, para o Marcelo, para todo mundo que está aqui no Face, porque hoje, você lembra, Luquinha, que a gente comentou na semana passada que nós vamos bater bastante no assunto previdência. E vamos supor, você que recebe ou espera receber o benefício por incapacidade ou precisa até fazer uma perícia médica e tem dúvidas sobre isso. Hoje é dia de pelo menos acabar com algumas dúvidas, ele está aqui para nos orientar. Faz tempo que a gente não vê a presença dele aqui no programa, estava com saudade. Ele que é especialista em previdência, advogado, professor Carlos Gouveia. Doutor Carlos. Ei, doutor. Ó. Já sente e fala, doutor, que o negócio aqui tá feio, viu? Obrigado, viu? Fica à Ele já vontade. estava lá no camarim, blá, 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 da Previdência. Eu falei, pera, guarda Algum dia um você vai me pouquinho. chamar aqui pra falar uma coisa bacana? Vamos falar? Não, tem que falar algum dia de uma Mas coisa porque a gente bacana. tem que desesperar mesmo, doutor? Lógico. Tem que desesperar? Faz quantos anos que eu venho aqui? 10? Não, 14 anos. 14 anos que eu venho aqui. 14 anos que eu venho aqui. 14 anos. Sempre é um assunto meio difícil, né? Acho que não teve nenhum. Acho que nem quando era naquele Sem Limite, era Sem Limite. Sem limite. Lembra que nós fomos pra rua? Fomos pra rua, eu tava Vamos lembrando lá. esses dias. Vamos fazer outro Foi dia? sensacional, Nós vamos foi uma fazer, das nós vamos sacadas pra melhores rua que você teve. Com o Dr. Carlos abordar as pessoas. Vai ser legal mesmo. Diogo, um beijo para você, para Guaratinguetá. Doutor, eu estava conversando com o senhor, hoje a gente vai focar um pouco mais no benefício por incapacidade e na perícia médica. O doutor prometeu voltar aqui no Falando Nisso para conversar com a gente sobre aposentadoria especial. Mas vamos começar pelo benefício de incapacidade. O que é, como está e como deve ficar? Bom, benefício por incapacidade nada mais é que um seguro que a gente faz no INSS e quando eu não consigo trabalhar, esse seguro vem para mim. São 3 formas. A aposentadoria por invalidez, não consigo trabalhar nunca mais, vou ficar em casa. Sim. Auxílio-doença, uma incapacidade total, mas temporária. E o auxílio-acidente, uma redução da capacidade. Eu consigo trabalhar, mas com uma capacidade reduzida. Em regra, são 3 benefícios por incapacidade que nós temos, são esses. Eu poderia ainda colocar mais um, que é o PBC, o benefício de prestação continuada, o LOAS, por deficiência. Mas aí é um outro caso. Como está e como deve ficar? Hoje está horrível. E vai ficar pior? Vai ficar 100 vezes pior. Nossa, Deus amado. Tipo, Vocês têm que lembrar o seguinte, qual exemplo. é o benefício previdenciário que é o benefício mais negado no Brasil, em regra? Auxílio... O auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Entendeu? E a aposentadoria por invalidez hoje é 100%. Com a PEC 06, ela cai para 60%. Olha que legal. Então, as novas devem cair para 60%. Hoje a pessoa recebe Ela cai para 100. 60% e depois vai ser feito um cálculo para acrescentar um percentual por cada ano pago para a Previdência. O grande problema é que com a MP 871, que veio agora,
na era do Bolsonaro, qualquer aposentadoria por invalidez e qualquer auxílio-doença concedido pode ser cancelado a qualquer tempo pela INSS, inclusive benefício que foi dado por decisão judicial. O Lucas teve uma decisão judicial, um juiz mandou ele aposentar por invalidez, o INSS chama ele e fala, levanta-te e anda, e ele tem que levantar e andar. E aí, quando ele vier, normalmente, se ele não conseguir provar que ele continua doente, né, ele cai na nova regra. Perde benefício. Cai na nova regra. O Carlos está perguntando, Giacomini, a gente já responde para você, Carlos. Ele tem sequela permanente. Ele pergunta se vai ter que fazer perícia novamente. Já já a gente responde para você, Luquinha. Tem gente ansiosa aqui, ou ansiosa, porque eu não sei se é homem ou mulher, mas comenta assim, doutor, que deu entrada na aposentadoria no dia 12/8 de 2018. Até agora nada foi feito, só fala que tem análise. Se já ligou na ouvidoria, mas eles não dão resposta. Comentou aqui também que eles falam que não tem funcionário bastante para realizar o pedido. Tudo isso é uma realidade no Brasil. O que está acontecendo? A reforma está pegando todo mundo, inclusive o servidor público. O servidor que pode se aposentar e sair, ele está aposentando e saindo. Então, os quadros do INSS estão diminuindo vertiginosamente. E ele não está fazendo concurso para reposição. Então, realmente, muitas agências estão sem servidores mesmo, e aí está atrasando porque não tem material humano para analisar. Esse é um ponto. Segundo, antes de acontecer tudo isso, já era assim. Então, vai ficar pior. Quer dizer, já vinha capengando, agora vai capengar. Qual é o prazo legal que o INSS tem para responder população? 30 dias. Artigos 48, Mas como é que eu 49, provo que passou esse prazo? Eu tenho que pegar o número de protocolo quando eu ligo? Quando eu faço um requerimento lá, ou quando eu agendo pelo Previfone, pelo 135, ou pela internet, ou quando eu uso o meu INSS, eu recebo um número e uma data. Tá. É 30 dias dessa data. Da data de entrada do requerimento, da DER. Tá? 30 dias disso. Se passou essa data, ele tem como cobrar. Você pode entrar com mandado de segurança e aí normalmente o Poder Judiciário vai determinar que o INSS responda. Ok. Porque está na lei. 30 dias. Estão querendo saber da perícia da prova de vida em casa, que muita gente está tentando e não consegue também. Que não é benefício para incapacidade. Que não é benefício, mas é a perícia, né? Agendar a prova de vida, na realidade. Aí não é perícia, é prova de vida. Vai o servidor lá só para ver se a pessoa existe. Mas não estão conseguindo nem isso. Agora o Noel, vou deixar aqui no ar, olha a situação. Depois de 20 anos de aposentado, ele foi cortado. Era aposentado por invalidez. Ele quer entender, e a gente já explicar para você, Noel, o que fazer agora, né? Mas bora ficar bem informado com as notícias da redação. O Ministério Público Federal pede que o ex-presidente Michel Temer e mais 7 pessoas sejam presas novamente. Nós vamos saber os detalhes com o repórter Israel Goldenstein, que está na redação do Falando Nisso. Boa tarde, Israel. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Lucas. E boa tarde a você também que nos acompanha aqui pelo Falando Nisso. O pedido do Ministério Público Federal faz parte da Operação Descontaminação, feita a partir de uma investigação sobre os desvios envolvendo a obra da usina nuclear de Angra 3 e a eletronuclear. O Ministério Público já tinha apresentado 2 novas denúncias sobre o caso. Todos os envolvidos respondem por crimes como corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. Caso a Justiça não concorde com a nova prisão, o Ministério Público Federal pede que o ex-presidente Michel Temer seja colocado em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Além disso, Sol, os investigadores querem que Temer seja proibido de manter contato com todos os acusados. Solange. Pois é, vamos acompanhar de perto como é que fica esse segundo pedido aí do Ministério Público, né? E a Justiça, Israel, determinou o bloqueio de R$1 bilhão da mineradora Vale por causa dos prejuízos causados desta vez pela remoção de moradores que vivem perto da barragem Vargem Grande, em Minas Gerais. Uma outra história, né, Israel? Isso mesmo, Sol. Segundo uma ação civil pública, a barragem de Vargem Grande tem volume de rejeitos que é semelhante ao da mina Córrego do Feijão, a de Brumadinho. A repórter Lana Canepa tem mais detalhes, Sol. Dezenas de famílias tiveram que deixar suas casas no dia 20 de fevereiro por causa do risco de rompimento da estrutura na cidade de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. A medida tem como objetivo garantir a reparação de danos materiais e morais dos moradores, além da reparação de possíveis danos ambientais. Desde a tragédia em Brumadinho, que deixou mais de 300 mortos, a mineradora já teve R$18 bilhões bloqueados. E a Justiça também determinou que a Vale
apresente em 5 dias uma nova auditoria técnica por alguém que nunca tenha prestado serviços à empresa para elaborar um relatório sobre a situação de estabilidade da estrutura de Vargem Grande. A mineradora informou que ainda não foi formalmente notificada e que adotará as medidas cabíveis no prazo legal. É o que a gente espera. Uma última notícia rapidinho que acabou de sair aqui na Rádio Band News FM, Luquinha. Os ex-governadores do Rio, Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão, foram denunciados mais uma vez pelo Ministério Público do Estado e os procuradores pedem a condenação deles por improbidade administrativa e a disponibilidade de mais de 300 milhões de reais, Luquinha. Mais uma, hein, Sol? Mais uma. Quantas encarnações, estão né? colecionando, hein? Estão em primeiro lugar aí da coleção, viu? Vou conversar com o Israel agora sobre as estradas. Estou com imagens da Tamoios aqui, Israel. Uma tarde muito bonita por lá e tudo tranquilo, parece pelo menos, é isso? Tudo, Lucas. Não há nenhuma dificuldade para o motorista nesse momento. A rodovia dos Tamoios com o trânsito fluindo muito bem, mas tem as obras no trecho de serra entre os quilômetros 72 até a altura do quilômetro 75, já próximo a Caraguatatuba. A rodovia Presidente Dutra, nesse momento, com trânsito um pouco mais carregado em Taubaté. Para quem segue no sentido São Paulo, a dificuldade está entre os quilômetros 109, ali em frente à rodoviária velha, até pelo menos a chegada da altura do quilômetro 113, onde fica o bairro Independência, trecho tabatiano da rodovia Presidente Dutra. Em São José dos Campos também há dificuldades entre os quilômetros 144 até o 145 devido às obras da Via Cambuí, Lucas. Perfeito, obrigado, viu, Israel? Conversar agora sobre o tempo, então. Como a gente comentou ontem, tarde seca, dia seco, previsão de chuva mais para o final de semana, viu? Em Santo Antônio hoje, máxima de 24, mínima de 8, não chove tanto por lá quanto em São José e Lorena, máxima de 30 e também em São Luís do Paraitinga, máxima de 29 graus. Já no litoral também, tarde de muito sol, poucas nuvens, máxima de 32 em Caraguá e Ilhabela. Em Taubaté, então, hoje sem previsão de chuva, máxima de 30, a chuva deve chegar sexta-feira à tarde, tanto que sábado a máxima é de 22 graus, um respiro um pouquinho do delícia, calor, viu só? Luquinha. Chuva Amei. com trovão, viu? Bom, uma ótima notícia para quem sofre de enxaqueca e a gente já comenta com você no próximo bloco, é rapidinho, a gente já volta, não sai daí.